Fala a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo. Dando continuidade com esses vídeos, nós estamos falando do caráter cristão, né? Nós estamos falando do aperfeiçoamento dos santos, do caráter dos santos, do caráter da igreja, né? Nós estamos aí à luz também de Romanos, capítulo 13, né? Que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temeres a autoridade, faz o bem e terás louvor delas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, a gente vimos aí no vídeo passado que para compreender esse texto, nós precisamos compreender o contexto desse texto, né? Porque senão nós vamos achar que há contradição na Bíblia, né? Isso nós vimos lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, né? Onde chama os magistrados aí do mundo de pessoas ímpias, né? E o próprio Jesus também falou do juiz ímpio, né? Então veja bem, uma coisa que nós temos que compreender e olhar para o que o texto diz. Então, quando nós fala aqui de toda a autoridade foi dada, colocada, instituída por Deus, e aí no verso 3 diz: porque os magistrados não são terror para boas obras, mas para as más. Então veja bem, aqui a palavra de Deus não está tratando de governo, está tratando de magistrados, não está tratando de governo. E aí a teologia oficial descontextualiza esse texto e prega que os governos aí é Deus que põe. Ora, é uma falta de fé e falta de caráter pensar que foi Deus que colocou aqui no Brasil esses governos corruptos aí do PT e outros governos que se corromperam. Deus conhece, Deus é onipotente, onipresente. Vocês não creem na onisciência de Deus. Deus não colocou esses governos aí para roubar, Deus não colocou os governos aí para destruir a nação. Quem colocou aí esses governos corruptos foi o próprio povo, foi você que votou. Os governos humanos hoje dentro das democracias é colocada pelo homem. E no tempo do reinado era direito de herança. Então aqui não trata-se de governo, trata de magistrados. Se você for olhar, você lê e relê esse contexto. No contexto aqui, no verso 12, você vai ver que está tratando de relacionamento nós com as pessoas que não são da igreja. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 6, quando trata do relacionamento da igreja, é para resolver dentro da própria igreja, não é para levar para os ímpios para resolver. Mas quando nós, se possível, né, tenhamos paz com todos, né? Aqui em Romanos capítulo 12, né, verso 18, se possível tenha paz com todos. Se não é possível ter paz com todos, se não é possível antes de irmos perante um magistrado, fazer um acordo, né, com o nosso adversário, entrar em acordo com o nosso adversário, então somos levados à presença do magistrado. Mas aqui não está falando de governo, pelo amor de Deus, aqui não está falando de governo, está falando de magistrado. E aí vamos compreender isso melhor. Desde o início da criação do mundo existe as autoridades, existe os magistrados. Tudo isso foi criado por Deus, antes do dilúvio, depois do dilúvio. Tudo foi criado por Deus. Somente a família de Noé, né, foi que escapou do dilúvio. Então, através da família de Noé, o mundo foi povoado novamente, né? E quando o mundo é povoado, é preciso ter autoridade, é preciso ter quem julgue, é preciso ter quem resolva os problemas aí de má relacionamento de uma pessoa com a outra. Isso existiu desde o primórdio da humanidade. Isso foi colocado por Deus. Então as autoridades, o magistrado, né? Isso aí é coisa instituída por Deus que persiste até hoje e vai persistir até o fim da humanidade. Não podemos comparar com a igreja, que é o governo de Deus na nossa vida.
autoridade, magistrado que está no mundo para resolver os conflitos entre as pessoas, resolver os problemas entre as pessoas, são autoridades, né, que já persistem, né, desde o início do primórdio da humanidade. O governo não, o governo entra um, passa, entra o outro, passa. Dentro da democracia, quem escolhe é o ser humano, não é Deus. Deus não é aquele que escolhe, é a pessoa que está votando e escolhendo e pondo lá. Quando põe um corrupto lá, que é a pessoa que pôs, é o povo, a nação que colocou, não é Deus que colocou aquele corrupto lá. Mas nós como obedientes aos princípios de Deus, à palavra de Deus, o que nós temos o Evangelho de Jesus Cristo que nos leva, né, a exceder as leis e muito. Então o que nós fazemos? Nós excedemos a lei. Primeiro, nós resolvemos os problemas internos nossos da igreja, o nosso relacionamento uns com os irmãos contra o outro, dentro da própria igreja. Nós temos que ter unanimidade dentro da igreja, né? E nos relacionamentos nossos com as pessoas fora da igreja, fora dos membros do corpo de Cristo, se possível, nós teremos paz com todos. É o que a palavra de Deus está nos instruindo, né? Nos doutrinando. Se possível, tenha paz com todos. Então, se você tem alguém que tem um problema contigo, antes aí de ser levado perante o magistrado, entre em acordo com ele, faz um acordo. Porque depois que está na frente do magistrado, você está na frente de uma pessoa que às vezes não tem nenhum princípio de Deus e vai julgar segundo o mundo a sua vida. Então faça de tudo para ter paz com todos. Nós precisamos exceder as leis e muito. É o que o Evangelho nos ensina. Então nós, pelo ensinamento de Jesus Cristo no Evangelho, nós não só excedemos, como respeitamos os magistrados, respeitamos a lei. E também respeitamos os governos, né? Porque nós excedemos a leis e muito. Agora, não vamos fazer o que eles fazem. Criaram aí a lei de casar homem com homem. Você vai casar homem com homem? A lei foi criada, mas você não é obrigado a casar com homem. Você é cristão, você tem os princípios de Deus, você não vai fazer isso, você também não vai xingar eles. A lei foi criada, o homem criou, jamais um governo que é de Deus, uma pessoa que Deus pôs lá em cima, ia compactuar com uma coisa dessa, com uma lei dessa. Mas foi criado, está lá, ela não nos atinge, porque nós aprendemos a exceder a lei. O que é exceder? Nós respeitamos o direito que a lei dá a quem quer dar, mas nós não vamos fazer isso na nossa vida. Nosso corpo é de Cristo, o nosso corpo não vai ser levado pela imundície, só porque foi criada uma lei. Não, quem quer estar aí casando homem com homem, case, não tem problema. Nós excedemos a lei muito, pregando amor para essas pessoas, não xingando, não maltratando. Daí, com Dani Próximo, que a paz e a graça de Cristo seja com todos vocês.